Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos hoje aqui com uma mensagem estratégica da parte de Deus. Haja visto que Deus já falou conosco por esses dias lá no monte através de uma mensagem profética. A partir do instante em que recebemos uma mensagem da parte de Deus, cabe a nós nos posicionarmos. E temos que nos posicionar como igreja. E hoje eu quero transmitir para vocês uma mensagem da parte de Deus, trazendo estratégias para a batalha espiritual em nível territorial, ou seja, relacionado com nações, com povos, tribos, línguas, etnias. Em nome de Jesus Cristo, não arrede o teu pé daí, receberemos hoje uma estratégia de Deus, porque se sabemos que o adversário está lutando contra esta nação, sabemos que amanhã é um dia cruciante, é um dia de transição lá nos Estados Unidos, um país que reflete tudo o que acontece ali no mundo inteiro. Cabe a nós como igreja nos posicionar e estarmos como soldados de Cristo, preparados para essa batalha. Deus ainda nos alertou nessa mensagem profética ali no monte, a respeito de acontecimentos na Argentina. Por conta, eu creio que sem sombra de dúvida, da aprovação do aborto naquele país. E o aborto nada mais é do que sacrifício infantil para demônios no ventre da própria mãe. E quando se faz sacrifícios dessa envergadura, se abrem portais dimensionais que dão acesso a demônios, a principados e a potestades a agir, a atuar naquele país, naquela região, naquele território. E em nome de Jesus Cristo, se você quer aprender um pouco sobre essa batalha espiritual, que nós como igreja precisamos estar posicionados, precisamos estar aptos nesses últimos tempos, em nome de Jesus, não saia daí. Deus há de te dar uma estratégia sobrenatural hoje, neste dia, em nome de Jesus Cristo. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos aí com a meta de atingir agora 20 mil inscritos. Me ajude em nome de Jesus, tá bom? E em nome de Jesus também, enquanto eu estou aqui falando, não deixa para depois porque você acaba esquecendo. Dê o seu like agora, dê o seu joinha, nos ajuda a dar relevância para esse vídeo, para que ele seja melhor distribuído nessa plataforma. E se você também quiser conversar comigo, faça isso pelo Instagram. Você vai encontrar aqui afixado no topo dos comentários aqui o link do meu Insta. Ali no meu Insta também, dia sim ou dia não, nós postamos mensagens de 3 a 4 minutos, onde com certeza terá uma mensagem da parte de Deus que te trará edificação, exortação, consolação. Sabe aquele dia que você fala, Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Você vai entrar ali no Insta e ali tem várias mensagens e com certeza uma dessas mensagens Deus falará contigo de maneira clara e objetiva, te dará estratégias. Então nos siga lá em nome de Jesus, tá bom? Terminando esse vídeo, corre lá no Insta lá, tá bom? E nos siga lá para ser edificado por essas mensagens. Se você também quiser nos agendar para estarmos na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, faça isso também entrando em contato conosco pelo direct lá no Insta, ok? Posto isso, então, vamos à palavra de Deus. Meus irmãos, Deus já nos alertou no último final de semana ali no monte a respeito de acontecimentos com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Argentina. E se Deus alerta, se Deus vem e nos traz uma mensagem de maneira profética, não é simplesmente para atemorizarmos, não é simplesmente para entrarmos nos nossos quartos, na nossa casa, nos trancar e ficar em pânico. Não, é para nos posicionarmos. Porque nós somos um exército de Deus e nós somos chamados para uma batalha. É por isso que Paulo diz na carta aos Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está nos deixando claro aí que estamos em uma batalha. Desde o dia em que você levantou a sua mão, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você declarou guerra contra o inferno. Você entrou num exército, você
você entrou numa batalha e a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode mais olhar atrás, não tem como recuar. Então, em nome de Jesus, vamos receber uma estratégia, cientes, crendo que o nosso general nunca perdeu uma batalha. Se ele nunca perdeu uma batalha, eu não tenho que temer. Cabe a mim me posicionar, cabe a mim me preparar, cabe a mim me capacitar e ir para a luta, e ir para o fronte de batalha, ainda mais sabendo que estamos na reta final, nos momentos que antecedem o arrebatamento da igreja e o período da grande tribulação nessa terra. Então, em nome de Jesus, entenda, os demônios, os principados e potestades estão agindo de maneira terrível, estão agindo de maneira escancarada, de maneira descarada, estão influenciando nos governos das terras, no governo de países, no governo de nações, no governo de tribos, línguas, etnias. Eles estão trabalhando a todo vapor e muitas vezes nós como igreja estamos acomodados, de braços cruzados. Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus vai fazer. E eu tenho que entender o seguinte, que Deus me chamou também para fazer alguma coisa. Ele faz o que eu não posso fazer, Ele faz o que não está ao meu alcance, mas o que está ao meu alcance eu tenho que fazer, eu tenho que ir para o campo de batalha. E tratando-se de batalha espiritual em nível territorial, relacionado a nações, a povos, tribos, línguas, etnias, nações, nós vamos estar aqui fazendo uma breve leitura aqui de alguns versículos no livro de Daniel, capítulo de número 10. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ofir, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. A palavra de Deus aqui vai nos relatar aqui um princípio de batalha espiritual, e o que está relatado aqui vale para a minha vida e vale para a sua vida. Antes de entrarmos aqui no texto, eu quero frisar aqui Efésios 6:10. Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra estes as nossas lutas. Ainda escrevendo uma carta aos Coríntios, Paulo diz da seguinte forma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a palavra de Deus em inúmeras passagens nos deixa bem claro contra quem eu e você estamos lutando. É por isso que a palavra de Deus nos exorta a orar pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por quê? Porque esses principados, essas potestades, influenciam diretamente nesses governos. Eles atuam através dessas pessoas. Você precisa entender isso, que cada governante, um governador, um presidente, um rei, um imperador, ele atua influenciado sob essas entidades
que estão dominando aquela região, aquele território. E quando nós lemos todo esse capítulo de número 10, nós vamos entender um pouco dessa hierarquia que Paulo está falando na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Ele narra aqui, principado, potestade, hostes, uma hierarquia satânica. E a palavra de Deus, aqui nessa passagem de Daniel, quando Daniel se dispõe a orar, a buscar a presença de Deus para conhecer a vontade de Deus, para receber estratégias de Deus, ele então se dispõe a ficar por 3 semanas em um jejum parcial, ou que poderíamos chamar também de propósito, porque ele não diz que ele ficou sem se alimentar e sem beber água de uma maneira radical. Ele fala aqui que ele abriu mão de manjares desejáveis, ou seja, eu acredito que ele passou essas 3 semanas fazendo uma refeição muito simples, muito escassa, talvez à base de legumes, vegetais e fruta. Única e exclusivamente por 3 semanas, com alimentação bem básica e bem simples mesmo. Isso aqui chamaríamos de um propósito na realidade, né? Porque eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós temos recebido aqui muitas perguntas. Pastor, como que de fato é um jejum? Pastor, aqui na minha igreja aqui, existem pessoas que estão fazendo jejum de Coca-Cola, jejum de café, jejum de chocolate, jejum de Toddy. Isso é jejum, pastor? Não, isto não é jejum. Ficar sem comer chocolate não é jejum. Ficar sem tomar Coca-Cola não é jejum. Ficar sem tomar café não é jejum. Jejum, a palavra é clara e objetiva. É ficar sem se alimentar. Logo, as pessoas dizem, que eu estou fazendo um jejum de 40 dias. Irmão, que bênção, quantos dias? 40 dias de jejum? 40 dias sem tomar Coca-Cola. Me poupe, vai, isso aí não é um jejum, tá? Eu estou fazendo um jejum de 40 dias. 40 dias sem comer chocolate. Me poupe, isso não é jejum. Você pode chamar isso de propósito, menos de jejum. Jejum é ficar literalmente sem se alimentar, ok? Havia uma pergunta que a gente fazia quando criança, né? Era uma pegadinha, que dizia assim: quantas bananas uma pessoa consegue comer em jejum? E aí uns respondiam 2, 3, 4, meia dúzia. A realidade é o seguinte, ele não consegue comer nenhuma. A partir do instante em que ele mordeu o primeiro pedaço, acabou o jejum, não está mais em jejum. Ali, a partir da primeira dentada para frente, já acabou o jejum. A segunda banana já não está mais comendo em jejum, tá bom? Então, a realidade é essa. Se você quiser chamar de propósito, isso você pode chamar de propósito, mas menos de jejum. Então, eu vou te explicar aqui como que é o jejum. O jejum, ele é da seguinte forma: eu abro um jejum nas primeiras horas, nos primeiros minutos, nos primeiros segundos de um dia. Um jejum, geralmente, ele vai começar à meia-noite, meia-noite e 1, que é quando começa o dia. Por quê? Porque para Deus eu ofereço a primícia para Deus. Então eu vou pegar as primeiras horas do dia para oferecer para Deus. O dia começa à meia-noite, então eu abro meu jejum falando: Deus, eu estou abrindo esse jejum agora em favor disso, disso e disso e disso. Você coloca ali os seus propósitos, as suas metas neste jejum. E a partir daquele instante, você abre mão do seu alimento e, de preferência, também de água. Porque se o jejum não é tão longo, não é necessário também tomar água, ok? Então, eu vou fazer um jejum de meia-noite até 11 horas da manhã, até meio-dia, até 1 hora da tarde. Dá para me ficar sem beber água, ok? Então, eu vou me abster de tudo. Quando deu meia-noite, eu não toco mais nada na minha boca. E vou até meio-dia, vou até 1 hora, até 1h30, até 2 horas da tarde, de acordo com a minha condição e a capacidade e o meu hábito que eu tenho já de jejuar. Porque na medida em que eu vou acostumando, fazendo do jejum um hábito, eu posso ir aumentando essa carga horária. Então, se eu vou até meio-dia, 1 hora, dá para abrir mão de água também, ok?
exceto uma pessoa que trabalha com serviços braçais pesados, um servente de pedreiro, por exemplo. É aconselhável que ele faça um jejum num dia que não está trabalhando, porque dificilmente um servente de pedreiro virando massa de concreto vai conseguir ficar sem beber água, né? E até mesmo sem se alimentar. Então faça um jejum num sábado, num domingo, que você não estará fazendo um esforço físico exagerado. Então eu abro o jejum geralmente sempre à meia-noite e vou até às 10, 11, meio-dia, 1 hora. É óbvio que também não vale eu fazer um jejum, abrir o jejum meia-noite e levantar, acordar meio-dia, né? Aí também não tem mais efeito nenhum, passei a noite inteira dormindo. Então, eu faço um jejum até meio-dia, eu levantei às 8 horas, 8h30, tal, não tomo café, inicio ali. Nesse período de jejum, não é apenas ficar sem comer, eu tenho que estar meditando, eu tenho que ler um trecho da palavra de Deus, eu tenho que estar ali em todo o tempo com oração e súplica no Espírito. Não dá para estar orando toda hora, mas eu estou com oração e súplica no Espírito. Estou no trem, no ônibus, no metrô, estou orando em Espírito. Estou trabalhando, estou orando em Espírito. Estou dirigindo o carro, estou orando em Espírito. Estou lavando a louça, a roupa, na pia, estou orando em Espírito. Então é importante também esse momento de comunhão, de intimidade com Deus. Amém? Quando deu o período estabelecido que você estabeleceu com Deus, aí você vai ali num lugar, se você está trabalhando, vá lá no banheiro, 30 segundos, 1 minuto. Senhor, estou entregando em tuas mãos agora esse período de jejum em favor disso e disso e disso. Entregou, vá lá, se alimente e faça o que tem que fazer. Isso é jejum, tá ok? E é sempre bom a pessoa ir treinando. Vai de meia-noite até 11 horas, depois de meia-noite até meio-dia, depois de meia-noite até 1 hora, até 2 horas da tarde, até 3 horas da tarde, até 4 horas, até 5 horas, até 6 horas da tarde, e assim vai indo, ok? Isto é jejum. Ok? E o jejum, na realidade, ele tem como propósito fundamental me humilhar diante de Deus. O jejum é um ato de quebrantamento, ok? O jejum é um ato de humilhação. Eu estou me humilhando diante de Deus. E ao mesmo tempo que eu estou me humilhando diante de Deus, eu estou subjulgando a carne, subjulgando o corpo e dizendo para a carne, dizendo para o corpo, aqui quem manda, aqui quem prevalece é o Espírito. Você não vai se alimentar até tal hora e acabou. E a partir desse momento, você estará ocupada com louvor, com palavra, com meditação nas coisas de Deus. Isto é o jejum. Guarde isso. O propósito fundamental é humilhar, se quebrantar diante de Deus. Amém? Então eu me humilho diante de Deus com jejum. Ok? Posto isso, Daniel se dispõe a fazer isso e ele fica por 21 dias. E quando termina-se os 21 dias, vem esse anjo poderoso diante de Daniel. E ele diz que só ele viu. Os que estavam com eles, não viu. Porém, entrou neles um pânico e um medo que saíram correndo. E esse anjo era tão poderoso, que Daniel desmaiou. Daniel não se conteve. A carne, o corpo de Daniel não suportou tamanha glória. E ele ficou ali caído, atônito com aquilo que estava vendo. E então esse anjo lhe traz a seguinte informação: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a colocar esse propósito diante de Deus, Deus me autorizou, me deu ordem para que eu viesse te trazer a resposta, para que eu viesse te trazer as estratégias. Porém, Daniel, quando eu estava vindo, o príncipe da Pérsia, ou seja, não está falando do príncipe humano, o imperador da Pérsia, está falando de um demônio, o principado que dominava a região da Pérsia, onde eles estavam ali. Ele disse assim que esse principado, o príncipe da Pérsia, barrou ele e disse assim: aqui você não entra, no meu território você não vai passar. E ele ficou ali parado. E a palavra de Deus diz que mesmo esse anjo aqui sendo poderoso, Deus deu ordem ao arcanjo Miguel para que viesse com os seus anjos para pelejar. E chegando o arcanjo Miguel com os seus anjos, essa guerra no espaço durou 21 dias de guerra, 21 dias de batalha com o arcanjo Miguel e os seus anjos lutando contra o príncipe da Pérsia. Você está entendendo o poder de um principado? É isso que eu estou te passando, para você entender o poder do principado. Ou seja, um demônio que domina uma nação, que domina um grande território.
Aí então, ele diz que o arcanjo Miguel abriu o caminho para ele passar e por isso ele chegou naquele 21º dia. Foram 21 dias de batalha para abrir caminho, para que o anjo mensageiro entregasse toda a estratégia e resposta a Daniel. E ele ainda disse que quando voltasse teria que guerrear novamente contra o príncipe da Pérsia e, saindo o príncipe da Pérsia, viria o príncipe da Grécia. Tudo isso não se tratando de príncipes ou governos humanos, mas sim dos demônios que eram os donos, os príncipes territoriais da dimensão espiritual. Então o que acontece? Nós vamos entender que esse período de jejum, de oração de Daniel, ele serviu como uma arma também, como um combustível, porque os anjos guerreavam nas regiões celestiais e Daniel guerreava aqui com sua oração, com seu jejum, com sua intercessão. Então nós precisamos entender, dentro dessa passagem, o poderio que tem um principado, o poderio que tem uma potestade. Você conseguiu entender aqui o poderio que tem um principado, o poderio que tem uma potestade? Pessoas por aí que andam com medo de Zé Pilantra, de Exu Caveira, de Pomba Gira, isso não é nada. Por quê? Porque na realidade isso aí são demônios, né? Que atuam em nível pessoal, que atuam em nível de possessão humana. Aqui a palavra de Deus está tratando de demônios, de principados de alta patente que tem poder de barrar um anjo de Deus, que tem poder de travar uma luta contra um dos arcanjos mais poderosos citado na Bíblia. Você está entendendo contra quem eu e você estamos lutando? Posto isso, Deus quer que eu e você venhamos também interceder. Por quê? Porque aqui no Brasil também existe um principado. Existe um principado e ele influencia sim na política, ele influencia sim na economia, ele influencia sim nas autoridades. E cabe a mim e a você fazermos como Daniel, entrar nessa guerra, entrar nessa batalha. Nós sabemos que o principado que atua no Brasil aqui, ele é muito relacionado. Não estou dizendo que água é maldita, que mar é maldito, que rio é maldito, mas ele é muito relacionado com as regiões das águas. Nós vamos ver aqui que no segmento da Umbanda, do Candomblé, né, uma entidade muito forte é a Iemanjá. A Iemanjá, ela é relacionada o quê? Com as águas. Aí nós vamos ver no sincretismo religioso para onde vai esse principado que aqui, no contexto da Umbanda, de Candomblé, tido como Iemanjá, no sincretismo religioso, dentro do catolicismo, ele parte para onde? Para Aparecida. Aparecida foi encontrado na onde? Dentro de um rio, nas águas também. Então, é um principado muito relacionado com águas, rios, mares, oceanos. É o principado que atua aqui no Brasil. Não precisa ter medo de entrar no rio, de entrar no mar, de entrar no oceano, dizendo que tem demônio ali. Eu estou dizendo que essa entidade, ela tem um relacionamento com essa entidade. E alguns até chegam a colocar o nome dessa entidade de Leviatã, que é um monstro que a Bíblia cita, né? Um monstro marinho que a Bíblia cita, que é uma coisa demoníaca, ok? Seja lá se for Leviatã, o nome dele não interessa. O que eu estou falando é a respeito do principado que governa, que comanda o Brasil. Ele está por trás de Iemanjá, está por trás de Aparecida e está vinculado no sincretismo religioso com todas essas entidades relacionadas com água, rio, mar, oceanos e coisas do gênero. Então, eu e você temos que entender o quê? Essa entidade, esse principado, ele subjuga essa nação debaixo do quê? Por exemplo, no segmento católico, ele coloca milhões de pessoas cegas se dobrando diante de uma estátua, diante de uma escultura. Milhões de pessoas enganadas pela idolatria. Quantos milhões de pessoas aqui no Brasil se apresentam como católicos? E são todos enganados, iludidos por essa entidade e estão envolvidos com a idolatria. Se dobram diante dessa estatuazinha chamada Aparecida. No segmento de Umbanda e Candomblé, a Iemanjá é uma das principais. Na virada de ano, o que nós encontramos lá nos mares, lá, né? Um monte de oferenda para essa entidade. Então, ela acaba se mesclando na Umbanda, no Candomblé e no catolicismo, né? Aqui nos segmentos dos cultos afro, como Iemanjá, e no sincretismo religioso da Igreja Católica, como a Aparecida. Então, eu e você temos que guerrear contra esta entidade em nome de Jesus Cristo. E em
em nome de Jesus, vamos aprender com Daniel. Com essa entidade não basta apenas oração, vamos colocar propósito. Olha, aqui na minha igreja, no meu ministério, Assembleia de Deus Ministério de Perus, nós iniciamos segunda-feira 21 dias de Daniel. Se você quiser, você pode começar isso hoje também. Coloca um propósito, jejuar até meio-dia, até 11 horas da manhã. Ou então, se você não quiser fazer jejum, coloca um propósito então, tá bom? Mas não chama de jejum, coloca um propósito, ok? Durante 21 dias, vamos estar fazendo isso em favor do Brasil, para aniquilar a atuação desse principado que quer atuar a partir de Brasília, que quer atuar nos governos estaduais, que querem atuar nas prefeituras. Em nome de Jesus, eu e você temos essa autoridade, eu e você temos esse poder. Em nome de Jesus, eu convoco a toda a igreja de Cristo, eu convoco a você que está me ouvindo aqui agora. Entre nesse propósito hoje, quando for meia-noite, você pode estar iniciando esse propósito aí de 21 dias pela sua nação. Você que me ouve fora do Brasil, nós temos pessoas na África, pessoas na França, pessoas na Alemanha, pessoas nos Estados Unidos que nos ouvem, que são seguidores aqui nesse canal. Então, em nome de Jesus, aonde você está aí, faça o que Daniel fez pelo seu país, pela sua nação, pelo seu povo. Em nome de Jesus Cristo, vamos enfraquecer essas entidades. Por quê? Porque enquanto nós estamos cruzados, não queremos fazer um jejum, não queremos fazer um propósito, essas nações estão fortalecendo os demônios através do quê? Através de sacrifícios humanos, através de sacrifícios infantis. E eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus aqui. Todas essas nações que estão escancarando as portas para o aborto estão, na realidade, legalizando sacrifícios infantis para Moloque, sacrifícios infantis que abrem portais dimensionais e fortalecem os principados que estão dominando essas nações. Vocês vão ver as consequências nas próximas semanas, nos próximos meses, aqui na Argentina, irmãos, porque a realidade é o seguinte, preste bem atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. A palavra de Deus diz que nós, hoje, na atual dispensação, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos glorificar a Deus no corpo. O nosso corpo, então, é templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, aqui, o nosso coração é o altar do Espírito Santo. Então aqui está um templo, aqui está um altar. O teu corpo é um templo, o teu corpo é um altar. Aí o que acontece com uma mãe que aborta um filho? Esse filho está dentro desse templo, que entre aspas seria um templo para Deus. E o que acontece quando esta mãe pratica um aborto? Ela está nesse altar, que era para Deus, nesse templo, que era para Deus, sacrificando o próprio filho para Moloque, sacrificando o próprio filho para demônios, para principados e potestades. Ou seja, aqui nesse altar é sacrificado, é realizado sacrifício humano, sacrifícios infantis. E lembre-se disso, Deus riscou do mapa todos aqueles povos das regiões onde ele colocou Israel, literalmente por conta disso. Eles já eram envolvidos com todos os tipos de demônios, mas o que esgotou, o que transbordou o cálice da ira de Deus foi o excesso de sacrifícios humanos, sacrifícios infantis. Inclusive, Deus determinou que em alguns territórios ali deveria ser eliminado toda a nação, porque toda a nação estava contaminada com demônios a tal ponto que Deus falou assim, não pode ficar nada em ninguém, porque senão eles vão te influenciar. E eles desobedeceram a Deus. E mais tarde o que aconteceu, nós vamos ver Israel também fazendo o mesmo que eles faziam, oferecendo seus filhos em sacrifícios a principados e demônios. Então o que acontece é o seguinte, igreja: se Satanás está colocando milhões de mulheres, milhões de pais em todos os cantos do mundo, oferecendo sacrifício dos seus próprios filhos num ritual satânico realizado no altar do útero materno, por que eu e você não podemos jejuar, consagrar para vencer esse mal, para dissipar essas trevas, para diminuir essa influência? Lembre-se de uma coisa: todas essas nações que liberaram o aborto, que legalizaram o aborto, elas fortaleceram esses principados. Por quê, pastor? Porque passou-se a realizar de maneira oficial verdadeiros holocaustos, verdadeiros sacrifícios infantis no templo
templo que era para Deus, em nome de Jesus. Então eu e você vamos orar, vamos entrar nessa batalha de jejum e oração. Faça isso hoje em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e venha comigo nessa batalha em nome de Jesus.